arca do concerto, ela não está guardada na terra, ela está guardada no céu. João viu ela no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpago, voz, trovão, terremoto e grande saraiva. O que aconteceu? Jeremias esteve na brecha, pegou a arca com Baruque, enrolou a arca da mesma... Oh, meu Deus. Da mesma forma que José de Arimateia e Nicodemo enrolaram o corpo de Cristo. Enterraram o corpo de Cristo. Da mesma forma que José de Arimateia e Nicodemo abriram ali a sepultura virgem e colocaram o corpo de Cristo. Cantou Kebassai. Bada Suriandarabahaya. Eu sinto Deus. Jeremias e Baruque entra na brecha, pega a arca e leva. E coloca a arca no monte. Depois de 3 dias a arca ressuscita e vai embora. E aonde é que ela está hoje? Aonde está a arca? Aonde está a arca? A arca está no templo de Deus. Guardada. Só que ela está sem tampa. A arca está sem tampa. Porque a arca representa Cristo. A arca está sem tampa. Por quê? Porque Cristo é onipresente. Cristo pode significar muita coisa. Por que, pastor, que o senhor fala que a arca está sem tampa? Porque as tampas viraram oliveira. Por que a arca está sem tampa? Porque as tampas viraram oliveira. Quem é a tampa? A lei e os profetas. Quem é a lei e os profetas? Moisés e Elias. Quem é Moisés e Elias? As oliveiras que estão diante do candelabro. Então as oliveiras estão diante de Deus. A arca que está guardada, ela está sem tampa. Ela foi embora sem tampa. Jesus é a arca? João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 11. A arca está sem tampa? João capítulo 20, versículo 11. João 20, 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentada onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Quando Maria foi ver o Cristo, no sepultamento de Cristo, que representa a presença de Deus, a arca da aliança, Maria abaixou para ver. Cristo, que representa a presença, não estava mais lá. Jesus, que representa a presença de Deus, já tinha ido embora. A arca foi embora sem tampa. Pastor, como é que o senhor sabe que a arca foi sem tampa? Porque a tampa ficou no sepulcro. Aleluia. E viu 2 anjos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus. Ou seja, a tampa da arca. Um na cabeceira e outro aos pés. Um anjo de cada lado guardando a arca. Porém, a arca foi embora e deixou a tampa. Quando Maria baixou para ver se via Cristo, a presença já tinha ido embora. Só ficou a tampa. Quem é a tampa? Os 2 anjos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Vocês estão entendendo aí? Eu acho que nem eu estou entendendo mais. Eu quero falar para vocês que a arca representa Cristo. Glória a Deus. Amém, irmã? No final nós vamos orar pela Larissa.
Glória a Deus. Irmãos, tem 11 pessoas. Já tem 11 pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês querem que eu paro? Vocês querem que eu continue? Voltou para 13. Vou continuando. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus contigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular um alto e sublime monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Então vou embora aí. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram. Mais que 10, mas tem 11. E o seu rosto resplandeceram. E apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz: Esse é o meu filho. Esse é o meu filho amado em que me comprazo. Escutai-o. E o discípulo, ouvindo isso, caíram sobre o rosto e tiveram grande medo. Amém? Eu vou resumir algumas coisas, porque não dá para me falar tudo. Quando as 2 oliveiras descem, Jesus sobe um monte com seus discípulos. E vai descer Moisés e Elias. Em um monte. Quando, no capítulo 16, no capítulo 16, Jesus fala para Pedro, a palavra igreja. O Senhor falou 3 horas, então vamos lá. Então vamos até 11. Meia-noite eu tenho que parar porque eu tenho campanha. Enquanto o telefone aqui tiver aguentando, nós vamos. Então, eu falei que Moisés e Elias, eles são testemunha de Deus e testemunha da igreja. Eles estão diante da presença de Deus e da presença da igreja. Eles são as testemunhas da igreja. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 11:4 que eles são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais, que representam 2 igrejas. Se der tempo, nós vamos chegar lá. Então, no capítulo 16, Jesus falou a Pedro sobre a igreja. Essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Oficialmente, no capítulo 16, Jesus só fala da igreja. Mas para a igreja nascer, a igreja precisa das testemunhas da igreja. Por que Moisés e Elias desceu? Porque Jesus precisava fundar a sua igreja. A igreja de Cristo não foi fundada em Atos capítulo 2. A igreja de Cristo ela foi fundada em Mateus 17. Ela foi revestida de poder em Atos capítulo 2. Mas o cartório, aonde a igreja foi registrada, foi em Mateus 17. É por isso que desce Moisés e Elias para o fundamento da igreja, para a aliança da igreja, para o nascimento da igreja. Por quê? Porque Moisés e Elias, ele é testemunha tanto do fundador, que é Cristo, como da obra que vai ser fundada a igreja. Então não tem como Cristo fundar a igreja sem as 2 testemunhas, que estavam diante de Deus, que são as 2 oliveiras, que estão diante do cartiçal, que era a igreja que estava oculta. Então aquilo que está oculto, que é a igreja, ela vai nascer, e ela precisa das suas testemunhas. E quem são as testemunhas? Moisés e Elias. É por isso que quando Cristo sobe
Quando Cristo sobe ao monte, Moisés e Elias descem. Para quê? Para a fundação da igreja. Amém? A igreja está aí? Então, a igreja é o quê? A igreja é um castiçal. Esse castiçal, ele tem uma vertente. Isso aqui simboliza Deus. Irmão, se tirar esse do meio, fica 6. O castiçal de 6 simboliza homem. A palavra de Deus, a numerologia bíblica, aponta. 1 é o número de Deus, o Pai. Número 3. Número 2 é o símbolo de ajuda, relacionamento. Número 3 vai simbolizar a Trindade. Número 4 vai simbolizar a terra. A terra tem 4 cantos, a terra tem 4 ventos, a terra tem 4 estações, a terra tem 4 luas que regem a terra e assim por diante. Número 4 representa a terra. Número 5 representa a graça de Cristo. O nome Jesus tem 5 letras. Então, número 5 representa a graça. Número 6 representa o homem. Por quê? Porque Jesus fez o homem no 6º dia. Então, o número 6 representa homem. É 1 a menos de que 7, mas nunca chega a 7. É por isso que 666 é número de homem. E o número 7 representa Deus. É por isso que o candelabro, ele tem 7 braços. Por quê? Porque a igreja, se a igreja tem... Por que tem 7 braços? Porque a igreja é um organismo de Deus, é um organismo divino. E hoje nós estamos vivendo em um tempo em que tiraram a arte principal da igreja, que é essa do meio. E se tirar do meio, vira igreja dos homens. Tem muito castiçal e tem muita igreja que só tem 6 artes. Como é que eu vou saber que uma igreja é do homem? Quando não tem Deus no meio. Quando não tem Deus no meio, é um organismo humano. É 666. Tem muita igreja, irmão, que são candelabros de 6 braços. Porque quem manda é o homem, quem faz é o homem, quem domina é o homem, quem organiza é o homem. Não tem nada de Espírito Santo. É por isso que a igreja tem que ter, o candelabro tem que ter 7 braços. Amém? Os irmãos estão entendendo? 7 braços quer dizer, candelabro de 7 quer dizer Deus. E Deus fez o homem no 6º dia. E no 7º Deus descansou. Então 7 é número de Deus. É por isso que Apocalipse fala muito de 7. Quando o Apocalipse fala muito de 7, ele está dizendo tudo naquele 7 está no controle de Deus. Amém? Então em Mateus, capítulo 17, Mateus capítulo 17, a igreja vai ser fundada. A igreja vai ser fundada. Então Jesus precisa de 7 testemunhas para a igreja ser fundada. Porque a igreja, ela é um candelabro de 7 lâmpadas. A igreja de Deus é um candelabro de 7 lâmpadas. E aí sobe. Eu vou pôr aqui. Jesus. Sobe. Pedro. Sobe. Tiago. Sobe. João, Pedro, Tiago, João, Jesus. E desce Moisés e Elias. Então a igreja vai ser fundada. Tem Pedro e Tiago e João,
que são da terra. Tem Jesus, Moisés e Elias, que é do céu. Então a igreja, ela foi fundada com seres da terra e seres do céu. A terra é um elemento espiritual. A igreja, perdão, é um elemento espiritual. Ela é tanto uma organização terrena. É por isso que Jesus leva Pedro, Tiago e João. E ela é uma organização espiritual. É por isso que desce. É por isso que Jesus, tem Moisés e Elias desce. Então, quando Jesus vai fundar a sua igreja em Mateus 17, ele está dizendo assim, tem elementos da terra e tem elementos do céu. Vocês estão aí? Então já tem 6 para fundar a igreja. Só falta a arte principal. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Ou seja, Deus. A igreja está pronta. O candelabro está pronto. La manda rabassurianda la bahaia. Batou que manda rabassurianda la bahaia. Manda rabassuricanda la bassurianda la bahaia. Para que a igreja fosse edificada, precisava de 7 lâmpadas, 7 testemunhas. Pedro, Tiago, João, 3. Deus, 4. Jesus, 5. Moisés, 6. Elias, 7. Igreja fundada. Igreja pronta. Igreja registrada. A igreja foi registrada em Mateus 17. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, as testemunhas, eles vêm para fundar a igreja. E as testemunhas não vêm somente para fundar a igreja. Moisés veio para passar para Jesus a autoridade que lhe cabia. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ele vai ter a unção de Moisés. Quando a igreja é fundada em cima do monte, Moisés e Elias desceram. Moisés e Elias, eles passam para 2 da terra a sua virtude ou o seu ministério. Não que Moisés e Elias são mais importantes. Aonde é que Moisés e Elias são mais importantes do que Jesus? Não, mas Jesus ele recebe o ministério de Moisés. Jesus ele veio da unção de Moisés. Antes de chegar em Jesus na unção de Moisés, antes de chegar na unção de Jesus a Moisés, Deus vai realizar um sonho de Moisés. Deuteronômio. Não. Êxodo. Capítulo 33. Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 33. Êxodo 33. Glória a Deus. Versículo 18. Dá para tirar um monte de esboço, irmão? Que dá, viu? Eu estou aqui dando esse ensino aqui, Deus já me deu uns 10 esboços de pregação, só em Moisés, Elias e Jesus. Para quem tem um dom, é uma bênção. Êxodo capítulo 33, versículo 18, só que eu vou deixar apagado, aí você não vai depois pegar, né? Êxodo capítulo 33, versículo 18. Olha o que Moisés fala para Deus. Então ele disse,
rogo-te que me mostres a tua glória. A glória aqui quer dizer o teu rosto, a tua face. Versículo 20, Êxodo 33, versículo 20. E disse mais, não poderá ver a minha face. Deus está falando para quem? Para Moisés. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, Moisés está dizendo, rogo que me mostre a tua glória. E Deus disse, você não poderá ver a minha face, porque a minha glória é a minha face. A minha face é a minha glória. Então você não poderá ver minha glória. Então Moisés não pôde ver a glória do Senhor, ou a face do Senhor. Quando Moisés desceu em Mateus 17 junto com Elias, ele